Muito bem-vindo ao Gregário Cycling, eu sou o Leandro Bittar e você já deve ter notado que o episódio da semana fala sobre Ed Merckx, o maior ciclista de todos os tempos, o canibal do ciclismo. O Ed Merckx é belga e isso lembrou a gente que a gente já publicou um episódio sobre a Bélgica com esse mesmo nome e a gente ouviu 3 brasileiros que tentaram a sorte deles por lá. Esse programa foi publicado 2 anos atrás e ao ouvir eu achei que o começo estava com a qualidade um pouco ruim, então a gente vai começar aqui direto na conversa com o Igor Quintela, o primeiro dos 3 convidados. O Igor é um ciclista amador, correu a prova de Flandres, correu também a prova da Paris-Roubaix e divide um pouco dessa experiência com a gente. Na sequência, a gente escuta o Giovanni Arduino, um ciclista que tentou a sorte, tentou a carreira profissional e começou pelas quermesses belgas, um raio-x importante do que é e do que foi o ciclismo belga, essas provas muito tradicionais por lá que correm quase que toda semana. A gente conversou também com a Camila Coelho, que junto com a Memorial Santos foi correr profissionalmente lá na Europa, um calendário extenso. Ela conta um pouco como foi nessa conversa que começa agora, porque vale a pena ouvir de novo aqui na Gregário Cycling, Bélgica. Igor, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é uma honra ter você aqui conosco, ainda mais considerando o sacrifício que você faz de conversar com a gente sobre o ciclismo belga, nesse momento que você desfruta aí de uma companhia para lá de desagradável que é a Covid-19. Valeu mesmo. Obrigado, boa noite para vocês. Cara, uma honra para mim poder estar aqui falando com os 3. Falar da Bélgica é um presente, porque aquilo lá mudou qualquer concepção que eu tinha antes da Bélgica com relação ao ciclismo, foi alterada depois da experiência que eu tive em 2015. Agora, eu não te conheço pessoalmente, nenhum de nós 3 aqui, mas o seu apelido é Magriça, Magrelo, Caveira. Como é que um cara desse perfil vai parar nos pavês e vai fazer as provas na Bélgica, não é o L'Etape, né? A referência amadora da Paris-Roubaix e da Volta de Flandres? Pois é, cara, isso aí foi ponto de crítica de todo mundo que me conhecia na época, né, dizer que eu era louco, e como é que um chassi de frango pesando 58 quilos na época ia fazer Flandres e Roubaix, mas eu meio que dei uma cagada na cabeça de quem achou que eu era maluco e fui. O convite veio de um grande amigo, que é o Moçamba, né, vulgo Leonardo. Ele foi um cara que me incentivou, que um dia brincou e falou assim, pô, ele tinha feito 2 anos antes e falou, pô, eu vou fazer ano que vem de novo, Flandres e Roubaix, vamos? Eu falei assim, vamos. Ele falou assim, então tá bom, então faz a inscrição. Eu fui lá e fiz. Acho que ele não acreditava muito bem, eu fiz e fomos. Mas, apesar do convite, por que Flandres e Roubaix e não o L'Etape ou alguma outra coisa? O que te chamava a atenção nessas provas? Você já conhecia? Vou falar uma coisa um pouco polêmica aqui, tá? Mas não tem problema nenhum com isso, não. Cara, o negócio de L'Etape eu acho chato pra caramba, velho. No caso de Flandres e de Roubaix, o que me chamou a atenção foi a tradição. Eu falei, cara, eu quero ir para o lugar onde o ciclismo ele vibra, ele realmente acontece. Até hoje, quando eu falo disso, cara, eu fico arrepiado. Eu esperava uma coisa quando eu fui para a Bélgica, e quando eu cheguei lá, eu fui completamente surpreendido da melhor forma possível. Eu não gosto de futebol, mas eu senti que eu estava entrando no Maracanã, velho. Acho que a analogia mais próxima que eu posso dar para quem estiver escutando a gente que não seja do mundo do ciclismo é essa. E sentir aonde os caras pisavam, aonde eles caíam, aonde o nego chorava, aonde o nego ganhava. Entrar naquele velódromo foi uma das coisas mais loucas da minha vida. Até hoje eu tento me lembrar momento a momento de como é que foi entrar no velódromo. Eu nunca tinha sequer pisado num velódromo antes da minha vida, tá? Foi o primeiro velódromo que eu entrei na minha vida, foi o velódromo de Roubaix. Então, eu não sei se coincidência ou não, mas isso aí vai ficar guardado e com um carinho filho da puta no meu coração. Esses locais míticos, desculpa te interromper, parece uma aura, um ambiente, um ar diferente, né? Você entrar no velódromo, você subir ali o Koppenberg, uma coisa dessa, você fala, tem algo a mais. Tem, vou te falar, cara, uma das coisas que eu tento me lembrar até hoje, mas eu acho que eu estava com um nível de adrenalina e de emoção tão alto que eu não consigo me lembrar nem a base de porrada, foi o chuveiro que eu tomei banho, cara. E eu esqueci, e eu não tirei foto. Primeiro que eu entrei naquele lugar, cara, eu falei, caralho. E assim, parece que você começa a flutuar e você fala,
cara, é aqui, velho. É aqui que a história aconteceu. E tem então, placa em cada box, né? Em cada box tem uma plaquinha dourada com o nome de um dos vencedores, né? E o ano. Então aquilo ali, cara, foi uma coisa que eu falei, caraca, velho. E aí uma outra coisa que surgiu no meio disso tudo, né? Só para contextualizar, porque para mim isso é muito importante. Foi nessa epopeia de emoções que nasceu a ideia de fazer a marca. Foi lá que a IKEA nasceu. A IKEA, ela é fruto de um relacionamento extremamente emotivo, que eu acho que é muito bacana, e eu acho que por isso que a gente faz tudo com tanto tesão, com tanto carinho. Na Bélgica, cara, eu brinco que assim, ser ciclista na Bélgica é muito fácil. Acho que difícil na Bélgica deve ser jogador de futebol. Ô Igor, conta um pouco mais sobre o contexto. Vamos lá. Esse convite veio em final de outubro de 2014. A gente fez a inscrição no meio de novembro de 2014. No dia 26 de dezembro de 2014, eu comecei meu treino num rolo solto. Eu tinha uma Willier, uma 101, botei ela em cima e comecei minha primeira hora de rolo solto ali para começar o treino. E aí dali até o dia 28 de março, eu rodei quase 4.000 quilômetros, que para mim foi uma coisa cavalar. Eu estava treinando uma média de 13, 18 horas por semana. Eu cheguei a bater 5,3 watts por quilo durante essa porradaria. Eu bati 58 quilos com 3% de gordura. Eu treinava 2 blocos de treinamento por dia durante a semana convencional, né? De terça a quinta. Eu acordava 3h30 da manhã, eu ia de contrarrelógio para o aterro porque eu tinha um dever de casa, né? Eu sou bem conhecido entre os meus amigos por um cara que gira muito. E para fazer clássica você tem que aprender a desgirar, né? E aí na época eu treinava com o Walter Tuch, o velho que tem maior carinho por ele, e só tenho a agradecer. Ele me ensinou a baixar minha cadência. Então eu ia para o aterro de contrarrelógio, fazia um bloco de 1h20 mais ou menos de contrarrelógio na porrada, tomava um café, pegava 101 e ia para a montanha. E fazia pelo menos mais 1h30, 2 horas de montanha. Então, essa foi a rotina para conseguir chegar no ápice da forma. Nos fins de semana, eu roubava a planilha do Moçamba. Normalmente a gente ia de contrarrelógio para Magé no sábado, fazia um treino de 5 horas e meia, mais ou menos, de contrarrelógio, sempre com o intuito de fazer carga. Eu só tinha medidor de potência na época na contrarrelógio. E isso foi o que me ajudou a me desenvolver muito, né? Igor, nos seus treinos no Brasil, como é que você fazia para tentar treinar pavê? Brumari. Ali era brincadeira. A gente pegava a bike aqui, saía daqui, ia pro recreio pedalando, e aí descia a prainha, meu irmão, entrava naquele pavê ali que na época não tinha nada de remendo, era completamente roots, e sentava a porrada, assim, com vontade, pro negócio andar, né? E ali a gente andava, né? Porque ali o pavê todo bonitinho, né? E quando chegou lá, a brincadeira foi outra. Então, e como é que foi quando você encarou o primeiro pavê belga e não o pavê carioca? Deu vontade de chorar. Você fez o de 240 ou de 140? Flandres eu fiz o de 140. Roubaix foram 185. E uma pergunta, vocês foram primeiro para Flandres e depois Roubaix, certo? A gente ficou baseado em Ghent, num hotel... num hotelzinho ali em frente à Catedral de Ghent. Eu faço um recorte aqui, cara, para quem gosta de ciclismo, mesmo que não seja para fazer, tem que ir para fazer, porque assim, é inexplicável, mas para quem gosta de ciclismo, velho, vá para a Bélgica, fica em Ghent, passeie ali ao redor. Ghent é uma cidade que eu tive a oportunidade de morar em Barcelona. Eu sempre dizia para os meus amigos que Barcelona é uma cidade, é um museu a céu aberto. E Ghent, para mim, cara, é o museu a céu aberto. E o clima? Você pegou o famoso clima belga? Péssimo, amigo. É ruim. Mas é ruim no nível assim que, puta... Cara, eu tava pesando 58 quilos com 3% de gordura, né? Então vocês podem imaginar... Abaixo de 25 graus você sente frio. Carioca. Foi legal. Cara, ó... A foto que eu vou mandar para vocês é a foto de Flandres, tá? Então você vai ver como é que eu estava trajado. Não vou dar spoiler, não, de Flandres. Você vai ver. O único spoiler que eu vou dar para vocês foi o seguinte: a gente largou a prova, né? E aí acho que é legal
contar para quem não sabe, não são corridas. São provas onde você tem 3 horas para largar, me corrija se eu estiver errado, Nicolas, 2 ou 3 horas de janela para largar. A cronometragem só é feita nos trechos de pavê, justamente para não conotar uma corrida e para dar a máxima segurança para as pessoas. Flandres largaram, acreditem se quiser, 17 mil pessoas. Então, é inacreditável, né? Você fala, é inacreditável. A gente largou junto, a ideia desde o começo foi a gente fazer a prova, ambas as provas juntas. Só que aí, cara, a gente largou, aí veio a primeira subidinha, aí o moçamba ficou, eu esperei, veio a segunda, a mesma coisa, a terceira, na quarta ele falou assim, ô filho da puta, vai embora. E eu fui. E aí, meu amigo, eu sentei o pau e fui embora. Só que ele tinha me dito uma coisa, ele falou assim, cara, cuidado com o frio. Ele só me deu esse recado, né? Ele falou assim, antes de largar, ele tinha falado comigo, ele falou assim, cara, cuidado com o frio, porque diferente do calor, o frio não manda recado. Ele corta os 2 fios. E, cara, a gente largou com 5 graus, chovendo, com sensação térmica de -2. Cara, beleza, larguei, fui embora, tô andando, de repente, cara, tinha um ristouro. O ristouro é onde eles dão comida, bebida, para você repor. E aí tinha um ristouro que, cara, tinha um Jeep da Red Bull, um DJ, cara tocando, caramba, 4, e a chuva tava começando a incomodar o meu casaco de neoprene. Então eu falei, puta, eu preciso parar aqui para pegar meu casaco bolinha, que é aquele casaquinho que a gente bota no bolso, que é a prova d'água, né, para poder botar por cima. Pois é, aí começou uma epopeia. Eu parei, eu tava com uma luva de lycra e uma de neoprene por cima, só que eu não sentia mais a mão, eu não sentia mais o pé, eu não sentia mais a boca. Então eu não conseguia nem falar. E, cara, para conseguir acertar o bolso de trás do casaco, foram 5 minutos. 5 minutos. E aí eu consegui abrir com o dente o casaco. Quando eu acabei de botar, que eu estava tentando fechar, eu tomei um tapa na bunda. Era o moçamba. Eu te avisei, Magrelo, que tu ia se ferrar. Eu estava em excelente forma, eu estava ótimo. Se não fosse ele, eu não tinha terminado Flandres. Faltavam 35 quilômetros para acabar a prova. Eu me arrastei nesses 35 quilômetros. O frio me consumiu de um jeito, e ó, eu comi, eu bebi, mas é inexplicável. Então, para quem nunca teve uma experiência de pedalar com um clima tão hostil, quando for, cara, cuidado. Por mais que você esteja com a roupa certa, eu acho que eu devia ter comido muito mais, bebido muito mais, enfim, ele não manda recado. E isso ficou na minha cabeça e eu guardei essa lição. Nesse cenário de sobrevivência, você conseguiu reparar as coisas mais marcantes da prova? Como é que foi a aura dessa parte do evento? Cara, a primeira parte, eu te falo que eu lembro bem, eu estava muito emocionado, tudo para mim era motivo de ficar, caraca, 2 lugares, assim, não passaram desapercebido nem a pau, Leandro, que foi Koppenberg e Paterberg. Esses 2 lugares, cara, não passaram desapercebido. Koppenberg porque era impossível subir. Estava chovendo, muita gente, a galera não respeita a sinalização de coelho e tartaruga. Você pode vir do jeito que você tiver, cara, você vai tentar. Igual eu estava subindo, tinha um cara de full na minha frente, um senhor de full, começou a patinar, velho, 20 varada por cento, um paralelepípedo com lama, se você patinou já era. Eu fiquei muito puto porque eu não zerei, mas a última, cara, foi uma luta para não zerar, assim, para fechar ela, eu mesmo moído, todo fodido, eu consegui. Eu já estava com o moçamba na última. E a galera vibrando ao lado também é cara, um negócio diferente, né? Em Flandres, cara, não tinha muita gente, porque estava chovendo muito, velho. Então, acho que isso aí afastou a galera de estar em volta da prova. Eu senti mais isso na Roubaix. Na Roubaix, a gente sente um pouco mais isso. E outra, né? Eu acho que a galera que torce, a galera estava fazendo a prova, né? Igor, eu entendo que Roubaix tem uma dinâmica, e eu não sei se o Flandres que você fez amador tem a mesma dinâmica,
de que o circuito é aberto. Então, tem gente que larga e chega, mas se alguém quiser fazer só um pedaço e parar nos pontos de apoio para consumir, diferente dos granfões organizados, a organização não reprime, inclusive a taxa de inscrição é sempre muito barata. Então, é muito mais um evento do que um negócio de uma prova organizada, como a gente entende os granfondos. Então, você vê um monte de gente que vai lá e faz 10 quilômetros, tem gente que faz 5 quilômetros com filho. É um dia de festa naquele circuito. Exatamente, cara. Isso aí é uma outra coisa que, para mim, foi mais uma aula de ciclística. Você chega num lugar que o ciclismo é open source. Acho que essa é a grande sacada. É para quem ama. Eu tinha uma puta de uma ignorância antes de chegar lá, porque eu achava que era uma prova. E quando eu cheguei lá que eu vi que não era uma prova, cara, primeiro deu uma torcida de nariz, e eu falei, porra. Depois, cara, quando você entende a mística por trás e o quão legal foi o que eu falei, cara. Porra, uma porrada de coroa fazendo a prova de full suspension, cara, de mountain bike. Os caras estavam se divertindo, cara. Assim, a oportunidade do cara poder estar ali, enquanto, tava eu lá, comprei uma bike só pra isso, questão de usar o mesmo pneu que os caras usam. Assim, tem pra todo mundo, cara. Tem pra todos os gostos. Isso é que é bacana. Você tá ali pra você fazer a sua experiência. A sua memória de entrar na Floresta de Arenberg? Eu vou chegar lá. Acho que isso aí é... Nossa, eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu fui antes, né? A gente foi rodar lá antes, para poder ver o lugar mesmo, né, cara? Eu, honesto contigo, que eu parei, tem 2 troncos na entrada, né? Ainda tava com corrente ainda e tal. Eu tirei uma foto, fiquei olhando para aquilo. Falei, meu irmão, é a boca do inferno, né? É aqui que o negócio... tanto que rendeu a tatu, né? É isso que eu ia te perguntar. Você fez uma tatuagem do... Eu fiz 2, né? Eu fiz o Leão de Flandres e fiz a logo da Roubaix com o escrito lá Inferno do Nord embaixo. Apesar que é Inferno do Nord, mas é também Stairway to Heaven, né? Exatamente, cara. Isso é a coisa mais legal do mundo, porque as pessoas falam, caraca, é o Inferno do Norte, isso aqui é o inferno, não sei o quê. Mas tu não vê eu chorando. Só vê nego com sorriso de orelha a orelha e chamando aquilo lá de inferno. No dia da prova, cara, eu vou te ser sincero, Álvaro, a gente fez um provaço, né? Roubaix, a gente largou chovendo pra caralho, mas chovendo pra caralho, assim, torrencial, cara. Torrencial, velho. Você passava... Na hora que a gente largou, cara, isso eu lembro muito bem, a gente largou era umas 7h40 da manhã, mais ou menos, 15 para as 8. A roda no asfalto, cara, jorrava água, de tanta chuva. E aí eu e o Moção a gente combinou, falou, cara, olha só, a gente não vai se separar hoje. A gente vai junto do começo ao fim. Eu falo, beleza. Ele falou assim, vamos tramar o seguinte, eu puxo no asfalto e você puxa no pavê. Eu falei, beleza. Botou o trator na frente lá, pá, dá, sei lá, 7 km, 8 km de prova, você tem a primeira sessão de pavê, né? Cara, eu olhei pra aquela porra e falei, fudeu, velho, chovendo pra caralho. Eu falei, mira no meio, segura no guidão e vai, filho. Mas não para de pedalar, não. Entrou. Saiu. Aí eu pensei comigo assim, eu falei assim, porra, é só isso? Que o nego fala? Porra, difícil pra caralho, não sei o quê. Eu falei, não é possível, cara. E aí, eu não tinha nem noção do que estava vindo, garoto. Nada, nem era comigo. E aí o negócio começa a piorar. Eram 37 sessões, né? Arenberg é exatamente a metade da prova. Quando dá 90 quilômetros, 85 ou 90, você entra em Arenberg. Você vem num falso plano, descendo aquela merda a 50, 55 por hora, uma porradaria do caralho. De repente, quando entra, cara, você acha que a bicicleta vai quebrar no meio. Sim, você não tem dúvida nenhuma de que não vai sobrar um pedaço da bicicleta em 20 metros. Mas ela aguenta. Ela aguenta. E ó, larguei, cara, Flandres eu larguei com 75 libras e Roubaix eu larguei com 60. Com pneu 27. Foram os 2,4 km mais tenebrosos da minha vida. Porque eles fecharam a parte de lama, né? Eles botam a grade para ninguém ir para a sarjeta. E aí, meu amigo, você agarra naquela merda, faz uma força danada que você olha pro Garmin e você tá a 32 por hora.
E ultrapassar retardatário no pavê? Nossa senhora, cara. É muito ruim. E aí tem um negócio legal, cara, dessa prova que foi o seguinte. Apesar de não ser uma corrida, né? Pra gente era, né? Ninguém passou a gente. A gente fez a prova em os 185 quilômetros em 5 horas e meia. Nossa, forte. Rodaram bem. Foi forte, cara. Isso a gente ficou feliz pra caramba porque é um desafio, né? Essas provas, na minha concepção, é um desafio extremamente pessoal. Quando você vai com um cara que você treina praticamente a tua vida inteira, que você se conhece na palma da mão, cara, vira uma dinâmica de equipe fodida, porque você se conhece muito bem. Então, você sabe onde você pode apertar, onde você tem que esperar o cara, onde o cara vai te esperar, e a gente vai naquele jogo e um não deixando o outro quebrar de cabeça, né? Que era o mais importante. Agora, Igor, entre Flandres e Roubaix, qual te causa mais emoções? Qual você gostou mais? Então, acabou a entrevista? Você nunca de bico, pô? Cara, acho que é diferente, Nicolas. Eu assim, cara, o meu histórico é totalmente de escalador, né, cara? A minha vida, a minha volta para o ciclismo em 2010, ela já se deu numa cidade onde você pedala basicamente na montanha. Que é engraçado falar isso sobre o Rio de Janeiro, mas é basicamente total, isso. Né? Então, assim, eu tive muito prazer em fazer Flandres, mas eu acho que a Roubaix ela tem tem uma magia ali, cara, que é difícil de explicar. A mística daquele velódromo, da Floresta de Arenberg. Carrefour del Arbre. É muito mágico, cara. Nesse nosso programa, a gente tem um penetra de convidado que é a Covid, que te pegou alguns dias atrás. A sua memória do teu final, dos teus últimos 30 quilômetros de Flandres, ou seus primeiros dias de Covid, como é que você compara? Ah, cara, vou te falar, não dá pra Flandres não, velho. Eu comparo, cara, que vou fazer uma comparação legal. Ali em Flandres eu tinha um anjo me guiando ali, que foi o Moçamba, que eu devo a medalha daquela prova a ele. Se não fosse por ele, eu não tinha terminado aquela prova, e eu acho que ia ser um desgosto para mim muito grande. Olha, não tenho problema nenhum em não terminar a prova, zero. Tenho zero apego com o negócio de medalha, essas coisas, mas aquelas duas ali, cara, se eu fosse para não terminar, eu ia voltar assim, eu ia voltar arrasado, cara. E a Covid, cara, eu subestimei muito essa doença. Eu não subestimei as provas lá, mas a doença eu realmente subestimei. Hoje, podendo falar com vocês aqui, há 2 dias atrás, eu não conseguiria. É um negócio muito estranho, cara. Eu acho que Flandres apesar de não ter o domínio da situação, eu tinha como brigar com a situação. A Covid, não. Quem manda no jogo o tempo inteiro é ela. Mas nas duas você venceu. Nas duas a gente venceu. As duas. Mas a Flandres eu quero repetir, tá? A Covid eu não quero, não. Aí eu gostei. Ô Igor, essa era a minha pergunta e eu acho que a gente já está chegando no final do programa. A experiência de correr na Bélgica, de correr Flandres, de correr Roubaix, é uma experiência que todo ciclista tem que ter uma vez na vida ou é uma experiência que os ciclistas têm que ter mais de uma vez na vida? Categoricamente, acho que mais de uma vez. Por que eu acho? Porque uma vez só para sofrer naquele lugar é pouco. Eu tenho a impressão de que a próxima vez que eu for, e na minha cabeça está sendo trabalhado para 2022, acho que eu vou aproveitar de outra forma. Provavelmente não devo fazer uma prova tão boa quanto eu fiz em 2015 com relação a de Roubaix, porque eu não estou mais naquela vibe de treinamento que eu estava. Estou com 43 anos já, não sou mais nenhum garoto e tenho uma filha hoje, a vida muda, as prioridades mudam. Quero levar a minha filha junto comigo em 2022.
ela e minha esposa também pedala, ela não vai para fazer, mas eu quero levar porque quero que elas vejam e sintam o que eu senti. Igor, que conversa sensacional, cara. Eu acho que a gente estava aqui para falar sobre o ciclismo belga e o retrato que você passou é exatamente o imaginário de todo mundo que sonha em participar dessas provas um dia. O Álvaro e o Nicolas tiveram essa experiência. Muito obrigado, cara. Foi o máximo falar contigo e a gente se fala em breve, se Deus quiser, com outras pautas aqui no Gregário Cycling. Tá bom, obrigado vocês. Foi um prazer. Cara, poder falar da Bélgica para mim é presente. Como eu disse no começo do programa, a Bélgica mudou a minha cabeça ciclisticamente falando. Eu só tenho a agradecer aquele país, sem dúvida nenhuma. Se você ama o ciclismo, compra uma passagem, vai para a Bélgica e passa pelo menos 10 dias lá. Durante um pouco mais de 2 anos, Giovanni Arduino correu como diletante nas inúmeras provas da Bélgica. Na famosa Passada Belga, ele conheceu no detalhe os bastidores do mais genuíno ciclismo flandriano. Giovanni, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um prazer ter você aqui com a gente. Opa, obrigado, Leandro, prazer é meu. Essa edição a gente está falando sobre o ciclismo belga e sobre as experiências que acontecem lá, e você competiu lá, você viveu lá um tempo. Como é que você foi parar na Bélgica pedalando? Eu fui a convite do meu amigo Nicolas César, que ele começou a correr na Bélgica, convite de grego. Mas ele começou a correr ciclismo de estrada, eu estava correndo aqui para a equipe de Ribeirão, a gente começou correndo no mountain bike juntos. A certo ponto da carreira de cada um, a gente tomou uns rumos diferentes, né? Ele continuou insistindo um pouco mais no mountain bike, sempre que ele comenta aí é uma das paixões dele. Eu já quis mudar logo para o ciclismo de estrada. E eu comecei a correr para a equipe de ciclismo de Ribeirão Preto. Comecei a absorver mais da cultura do ciclismo europeu. E o Nicolas estava lá, né? Começou a entrar nesse mundo também. Eu lembro direitinho que ele voltou aqui para o Brasil. E a gente estava treinando, a gente sempre treina junto, né? Quando ele vinha para cá. Ele comentou, fez um convite. Eu acho que foi mais da boca para fora ou por educação, né, Nicolas? Falando, se vocês quiserem lá, vamos lá na Bélgica, é legal, vocês vão gostar de correr e tal. Não sei se ele pensou que algum doido ia aceitar esse convite, eu fui o doido que aceitou. Eu lembro que no final de 2015, fiquei 2 meses e algumas semanas, fui correndo pela equipe de Ribeirão ainda, corri bastante corrida com o uniforme deles lá, e lá eu comecei a ter o contato com o que é o ciclismo belga, o que é o ciclismo europeu, mas especificamente o ciclismo belga, e mais específico ainda, o que é o ciclismo de Flandres, né? Que tem toda essa diferença. Conta pra gente, qual que é essa diferença? A gente aqui na equipe de Ribeirão sempre absorveu muito do ciclismo europeu, mas sempre foi nesse sentido de olhando as grandes voltas, né? Tour de France, trabalho de gregário nas voltas, em corridas por etapa. Quando eu cheguei lá, eu tive um choque, né? Porque o que é você correr uma prova de um dia, mas lá também é assim, você corre a prova de um dia, mas você corre várias provas seguidas. Então você chega lá, numa corrida, que é de mais de 100 quilômetros, de um dia, que aqui já não tinha, já era difícil achar, talvez Campeonato Brasileiro, mais de 100, 120, 130 quilômetros, uma corrida amadora, que alinha 160 pessoas, tá largando do seu lado, ex-profissional, cara que já correu tudo quanto é corrida, que já ganhou tudo quanto é coisa, tá alinhando profissional quermesseiro, que são os caras que são especializados nesse tipo de corrida. Tá alinhando gente que é da equipe de base, de Lotto Soudal, as equipes fortes na época, que eram de base, BMC, que tinha uma equipe muito forte. Alinhando todo mundo junto, até o tiozinho que só gosta de bicicleta ali e quer largar. E para mim foi uma experiência bem interessante, eu consegui andar bem, assim, lógico que, né, fiz todos os erros possíveis de que uma pessoa largando pela primeira vez, mas consegui completar a prova, razoável, assim, um resultado ok, consegui seguir ali mais ou menos a dinâmica, o que era. Dentro do possível, fui bem, gostei muito da corrida. E aquilo lá me despertou um negócio, falou, pode ser que é diferente, né? De tudo que eu corri até hoje, isso aqui é muito diferente.
Eu lembro que você foi tão bem nessas que até que surgiu o convite para que você seguisse outros anos pela Dove, né? Que era a equipe que eu estava correndo na época, para o ano seguinte, né? Depois desse 2015. Foi muito bom, porque é difícil, e acho que até no momento eu não consegui entender muito bem isso, mas é difícil para alguém de fora, que não está acostumado com essas corridas, chegar e andar bem, né? Você está falando muito das quermesses, mas o pessoal aqui no Brasil não conhece muito bem o que é a corrida de quermesse. Explica um pouco, desde o processo de inscrição até tudo que envolve uma quermesse, o que é a quermesse e como se relaciona, por que isso é uma corrida, né? Muitas das quermesses, é uma quermesse mesmo, igual a gente está acostumado aqui na época de festa junina, que tem lá a barraquinha, as bandeirinhas penduradas e tal, lá é mais ou menos isso, só que tem uma corrida de bicicleta acontecendo. Não tem quentão, pastel e cachorro-quente, coisas, mas tem cerveja, salsicha, waffle, batata frita. É um negócio que parece totalmente amador, assim, para quem vê de fora, e de certa maneira até porque é uma corrida num circuito curto, de 5, 6 quilômetros no máximo, não lembro de ter corrido uma maior que essa, talvez 7, exagerando. Dentro de uma cidade local ali, as pessoas que fecham as ruas são voluntários, todas das cidades. A inscrição é feita num bar. Você entra lá, tá naquele cheiro de cerveja que caiu no chão faz 10 dias. Você entra para fazer a inscrição, tá lá um cara que correu o Tour de France, que ganhou a etapa do Tour Down Under, que já correu o Roubaix, Flanders. Tá o pessoal lá da equipe de base, assim, e tá você lá. Vim fazer aqui a inscrição para correr esse bando de cavalo aqui. É isso, é o mais simples possível de uma corrida de bicicleta. É você pagar a inscrição, 10 euros, valor fixo, pegar seu número, colocar nas costas, alinhar, largar, correr por 2 horas e meia, 3 horas, e aí, boa sorte. Outra coisa muito legal das quermesses, que para deixar uma corrida muito dinâmica, eles dão prêmios a cada X voltas. A cada 3 voltas vai ter uma mini chegada. Então a corrida nunca para, nunca para. É como se fosse uma largada de mountain bike, para uma prova de 100 km e você nunca para de fazer ali 300, 250 watts, nunca para de pedalar, é uma corrida impossível, assim, não tem descanso. É um negócio, aposta rolando, é legal falar isso, a gente esquece, tem verdade. Como corrida de cavalo, os bookmakers ali. E o pessoal consegue tirar uma grana boa, assim, interessante, esses profissionais aí. Os caras se profissionalizam nisso porque eles conseguem pegar uma premiação alta ali. E além dependendo do contrato que ele tem com o clube, ele ganha dinheiro, então, se ele for muito bom, se for uma pessoa muito boa, vai ganhar dinheiro das metas, vai ganhar dinheiro da chegada e depois vai ganhar dinheiro com o clube. Porque o clube paga, se você fizer 10º lugar, 5º lugar, você ganhar uma quermesse, é mais X em cima que a gente vai te pagar. Dependendo do cara, poderia tirar até uns 500 euros ali no dia ou mais. Tem mais dinheiro da aposta que os caras às vezes se negociavam ali com um cara para apostar e sempre rolava uma máfia por trás dos quermesseiros ali. Normalmente é um ex-profissional, que aí você começa a puxar o currículo do cara. O cara já correu 5, 6 Paris-Roubaix, já ganhou etapa no Tour da Wander, já ganhou isso, já ganhou aquilo. Só que aí ele percebeu que ele chegou num nível de profissional que ou ele teria que ir para equipes menores, ou ele podia correr for fun ali e muitas vezes ganhar mais dinheiro com todas as premiações e bônus e etc. do que ele ganharia correndo profissional e tendo que gregariar e fazer tudo isso. Lembrando que essas corridas de quermesse que o Dio fala, a partir do início de março ali, meio do dia 15 de março, vamos falar, até o dia 15 de outubro, você tem uma todo dia num raio de no máximo 25 ou 30 quilômetros da tua casa. Às vezes 2 ou 3 rolando no mesmo dia. Agora, Giovanni, o que você acha, tendo passado um tempo na Bélgica, o que foram as condições que evoluíram para fazer com que a Bélgica fosse reconhecida como um lugar talvez mais relevante do ciclismo no mundo, né? Meio como se associa futebol e Brasil, se associa ciclismo e Bélgica. Por ser um país plano, isso facilita. Todo lugar plano no mundo inteiro tem bicicleta. O ciclismo desenvolve muito mais do que uma região montanhosa. Não que uma região montanhosa lá na Europa também não desenvolveu bons ciclistas, mas é que todo mundo pedala lá na Bélgica, principalmente em Flandres. Festa, balada, todo mundo vai de bicicleta em show, evento, trabalhar. Você vê gente que vai trabalhar na construção, advogado, com terno, empresário,
E o clima lá é um negócio que eles se adaptaram, porque é horrível o ano inteiro, pode ser no verão, é mais fácil de ter dias bons, mas também tem dias que são horríveis, que não dá vontade de sair de casa, porque tá chovendo, e a chuva lá é sempre gelada. Uma vez eu vi uma senhorinha lá, ela devia ter uns 70 anos, ela tava pedalando na ciclofaixa e tava chovendo horrores, assim, e ventando, um vento cruzado, e ela até torta na bicicleta, igual a gente vê o pessoal correndo no Paris-Roubaix. Ela estava lá andando porque ela tinha que ir para algum lugar e ela tinha que ir de bicicleta. Você ter um povo que tem essa consciência, que usa isso e está na vida deles, aí você fala, vamos colocar um monte de louco aqui para correr 100 quilômetros. Todo mundo vai querer ver isso. O Tour de France surgiu assim, né, com que as pessoas iam passar lá e todo mundo queria ver. Eu acho que isso na Bélgica, em Flandres, especialmente, facilitou ali. Ô Giovanni, a gente não vê um belga ganhar uma grande volta desde os anos 70. Na verdade, eu, nem você, nem o Nicolas, nenhum de nós três vimos. Você, no dia a dia lá, vê o belga preocupado em suprir isso, em tentar ganhar uma grande volta, em tentar ser um voltista? Ou essa cultura da clássica é suficiente no sonho do ciclista ali, do ciclista belga em geral? Ele é condicionado, ele é motivado a ser um novo Tom Boonen, que sonhou ser um novo Museum, enfim, um ciclo que funciona e acaba não produzindo novos voltistas. O Johan Museeuw, ele ficou famoso por falar que, como belga, ele é melhor de ganhar o Tour de Flandres do que o Tour de France. Então, eu acho que essa frase resume tudo, porque não que eles não tenham interesse, né? Você pega vários belgas aí que tentaram ganhar o Tour de France, né? E vários outros que são ótimos, assim, em grandes voltas também, que tem potencial. Mas pegar principalmente na região de Flandres, né? Que é o Flandrian, que leva é o nome, né? Que esse ciclista desse tipo leva. Eles não estavam muito preocupados, não sentia, assim, o pessoal que eu falava em interesse, não sei nem se é um interesse, mas uma preocupação de, não temos um campeão do Tour de France há tantos anos, talvez como os franceses, né, se preocupam com isso, né, de não ter um campeão. Um italiano que se preocuparia em ter um campeão italiano com o Giro de Itália, eles se preocupam em ganhar a corrida deles ali, que está no quintal de casa, onde eles treinam, onde eles correm e onde a família deles está, a história deles está. É difícil eles se interessarem até por outros tipos de modalidade do ciclismo. Lógico que tem ciclismo de pista lá, que é muito forte também, mas são eventos específicos, tem o ciclocross no final do ano lá para eles também, mas também alguns eventos específicos. Mountain bike não tem um interesse muito alto, assim, um nível... Uma vez eu estava falando lá do Nino Schurter para um companheiro de equipe, e o cara olhou para mim e falou, quem? Tipo, nem sabe quem que é. Então, isso reflete muito, assim, a preocupação deles e o que eles gastam tempo estudando, pesquisando ou vivem ali, né? Tem ciclismo de base, ou seja, as crianças começam a pedalar cedo e tem motivação e tem movimento pelas pedalarem cedo? Tem. Principalmente porque o ciclismo lá é a vida deles, né? Então, é igual ao futebol aqui. Todo mundo joga futebol, eu acho. A maioria das crianças joga futebol, mesmo que não goste. Eu não é meu esporte favorito, eu joguei futebol na escola. Então, é um negócio que tá muito presente ali no subconsciente das pessoas, talvez, digamos. O ciclismo lá é assim, até para as pessoas, como elas têm que usar a bicicleta para tudo, mesmo que ela não queira correr, ela tem que passar quando ela é criança, por um teste tipo de autoescola, só que é para bicicleta. Então, até na vida que não é do esporte, a bicicleta é um negócio ali muito presente, né? Porque, quando eu ter tal idade, eu vou ter que ir lá e fazer o curso de ciclismo para poder andar na cidade, tem que andar com coletinho, aí é bem legal de ver, vai um guarda, assim, ou uma pessoa responsável, e vai com todas as crianças atrás, ensina elas, quando você for virar, você tem que mostrar a mão, tem que parar aqui, o pareceu, aqui a preferência é sua, você tem que respeitar o pedestre. Então tem essa escola já, né? E tem a parte da corrida, que é mais um esporte que os belgas podem fazer, que eles estão bem estruturados ali e amparados. A estrutura familiar, às vezes a família teve ciclistas, ou tem um ciclista na ativa. Ou é mais um esporte ali que os amigos da escola fazem, sabe? Eu jogo bola, mas vamos correr uma quermesse também, só para ver, né?
legal para divertir, todos os amigos vão, eu vou também. Isso vai criando uma base forte. É muita gente correndo, muita gente correndo. Até um filho de um dos meus técnicos lá na época, ele estava jogando bola. Porque lá o futebol também, né, tem os Red Devils, é bem forte. É bem interessante, né? Até corrida lá que às vezes a gente entrava no bar, ficava assistindo futebol, e quando a corrida ia passar, saía do bar e via corrida de bike. Ficava nessa, assim. Então ele começou jogando bola, mas logo ele já estava, quando ele fizer tantos anos, ele vai correr uma quermesse aí que ele quer. E hoje eu vi fotos do moleque, o moleque estava ganhando corrida já. Então, e o pai dele era muito bom também, ganhou várias corridas lá, não passou para o nível profissional, mas o filho dele também tem um potencial enorme agora de ir para um potencial. A estrela belga recente, né, o Renko lá, Van Ampel, parou de jogar futebol para ser um puta ciclista, né? Jogava no Anderlecht, né? Exatamente. E isso aí eu vi jornal dele lá, ele estampando a capa que ele era bom jogador. De futebol ainda, ele nem estava começando, ele estava começando a correr ainda. Ô Giovanni, a sua experiência na Bélgica é muito rica, mas também deve ter tido alguns perrengues, né? Conta aí pra gente quais são os principais dramas, o frio, a língua, quais foram as maiores dificuldades que você teve lá? Frio e chuva. Se bem que eu gostava até de correr no frio e na chuva, assim. Gostar dentro do possível, né? Do que alguém pode gostar. Porque é aquilo, é igual correr nos paralelepípedos. A corrida fica muito mais dura. Não que eu fosse ciclista mais habilidoso, mas por ter uma base do mountain bike, eu conseguia andar muito melhor que muita gente lá, que sempre correu na estrada. A língua era uma questão muito difícil também, para mim. Eu era o único brasileiro da equipe, depois que o Nicolas saiu, eu era o único brasileiro da equipe, de 30 pessoas, o resto era tudo belga. Então, todas as reuniões, os meetings da equipe, as coisas que o pessoal passava lá, que vai acontecer, briefing e tal, era tudo em holandês, eu tinha que me esforçar muito para entender. Eles vinham falar inglês, mas às vezes o inglês deles não era tão bom e não conseguia explicar as coisas, mas eu ainda fazia o possível, conseguia entender umas palavras. Às vezes eles vinham falar coisa para mim do carro, dentro da corrida, esquecia que eu era brasileiro, vinha falar em holandês, não sei porquê. Eu olhava assim, não tô entendendo nada que vocês estão falando, gente. Mas eu fui muito bem acolhido lá pela equipe, pelo pessoal. Isso aí eu não tenho queixa. Parte de talvez alguma xenofobia, assim, não sofri muito. O pessoal foi muito receptivo comigo. Dentro do ciclismo, era falar que era ciclista, todo mundo gostava, todo mundo apoiava, gente que não tinha nada a ver, que não precisava fazer nada para mim, que não devia nada para mim, vinha ajudar, e era muito bacana essa parte. Giovanni, do Eurostyle, tem coisas que ganharam um glamour ainda maior, assim, como é que você define o Eurostyle e o verdadeiro espírito belga no estilo? O estilo belga, eu acho que é aquele, perdoa o inglês aí, aquele raw power, né? Aquela potência pura, assim. Você vê, acho que por causa do perfil do terreno e das corridas também, eles têm um estilo meio que próprio, assim, né? Essa molecada, geração nova aí que tá usando meia até pra cima da panturrilha, isso aí já não passaria no crivo. Já não pode. É meia um pouco mais baixa, né, do estilo. A bermuda um pouco mais para cima, também não pode essa bermuda até o joelho, tem que mostrar os músculos da perna, né? Não pode ter vergonha disso. A bicicleta tem a frente bem mais baixa, o pessoal, como é alto, assim, usava aquelas visões grandes, 140, 150 milímetros. Isso aí desde sempre, o banco jogado lá atrás, sempre uma posição muito agressiva na bicicleta. E sendo agressivo também no estilo de pedalada, assim. Você vê o pessoal pedalando lá, é potência pura, assim, potência pura. E desse teu tempo da Bélgica, o que ficou na sua memória? O que você trouxe de volta com você que dura até hoje desse contágio belga? O estilo de ciclismo, eu aprendi muito lá, aprendi muito mesmo lá, corrida, treino, tolerância até, né? Hoje eu tô parado, tô retornando aí ao ciclismo aos poucos, mas parece que fica para sempre um pouco de potência nas pernas, né? De ter que fazer as curvas a 90 graus, arrancando de 53,11, 53,12, que eu nem, antes de correr lá, eu nem pensava ter essa força, assim, parece que é um negócio que você vê e fala, nossa, cara, não perde, esse negócio não perde, realmente. Quem correu lá é um negócio que nunca vai perder isso.
Eu tive uma experiência, eu conheci muita gente, conheci o Johan Museau pessoalmente, eu tive o prazer de correr uma volta com o filho dele, inclusive, na mesma equipe. Foi muito bacana isso. Foi bem legal a conversa que a gente teve. Às vezes troquei uma palavra ou outra com vários ciclistas ainda na ativa, que o pessoal da minha equipe conheceu na base, e hoje eles estão lá no Pro Tour, né? O Jens Kuckler, o Yves Lampert, o Tess Benoît, todo mundo ali meio que do mesmo meio, parece uma família grande, assim, mas todo mundo se conhece. Essa experiência foi muito bacana. E ver o que é o ciclismo. Para mim, aquilo lá é o ciclismo de verdade, assim, cru. Ciclismo cru é o ciclismo belga. Né? Não tem frescura, é isso. É uma prova longa, é uma prova difícil. E você pode ir com tática, você pode ir com a melhor equipe, que não vai adiantar nada. Tem que ganhar o cara que conseguiu fazer mais força no dia. É você e você. É você e você. Giovanni, muito obrigado pela participação no Gregário Cycling. Foi uma conversa das melhores sobre um ciclismo que é muito legal, que é o ciclismo belga. Valeu mesmo. Opa, obrigado a vocês aí pelo convite. Até a próxima. Em 2018, a Memorial Santos teve a ousadia de embarcar para a Bélgica para competir no berço do ciclismo com a sua equipe feminina. A experiência rendeu bons frutos, como as vitórias da velocista Camila Coelho, e motivou o time para uma experiência inédita no ranking UCI nos 2 últimos anos. O time santista conta com ciclistas estrangeiras e a própria Camila Coelho, que é com quem a gente conversa agora. Camila, muito obrigado por estar conosco aqui no Gregário Cycling, dividindo a sua experiência como atleta profissional que teve a chance de correr na Bélgica. Muitas pessoas dizem que é como ir para o céu ou como se encontrar com os deuses, né? É isso mesmo. Obrigada pela oportunidade também. Muito legal eu estar aqui dividindo a experiência com vocês. Para quem te conhece menos, você passou 2 temporadas na Europa, né? Isso. A gente foi o primeiro ano 2018, que eu fui com a equipe. A gente ficou 3 meses no começo, primeira temporada, e depois eu voltei sozinha. Aí fiquei até o Mundial. Em 2019, ano passado, a gente fez a primeira temporada. Tinha um plano de voltar esse ano que a Covid atrapalhou, né? Isso, a gente já tava com a passagem comprada, tava tudo já esquematizado. E, foi muito rápido, assim, que cancelaram. Eu tava fazendo minha mala já. 2 dias depois, já cancelaram e aí começou tudo a desandar, né? E você já tinha alguma experiência prévia antes de ir para a Bélgica, internacional? Eu já participei de alguns pan-americanos, mas assim, para a Europa eu não tinha ido. Acho que o mais assim, perto do que eu cheguei ali foi o Tour de São Luís, em 2014 e 2015, que a gente correu com umas profissionais e tal, o mais perto. Ô Camila, como é que foi esse seu primeiro contato com a Bélgica, na prática? Então, o primeiro contato foi incrível, assim, deu tudo muito certo, encaixou tudo certinho, a gente achou que a gente ia passar muito perrengue lá. O nosso objetivo, em termos de competição, era terminar a prova, porque a Nani, a Ana Paula Gazeta, ela já tinha ido, e ela comentou, né, que era bem difícil e tal, e, não dá para comparar o ciclismo de lá com o ciclismo nosso aqui. E como foi encaixando tudo, foi muito incrível, foi o tempo, o clima lá na Bélgica foi atípico, foi um clima muito bom. A maioria dos dias era um sol, não era aquele frio, e as competições foi encaixando todo, a gente conseguiu fazer todo no calendário que a gente tinha programado, e era tudo novo, né? Então a expectativa que a gente tinha era muito boa, e foi dando certo, então foi incrível mesmo. O primeiro contato foi maravilhoso. Como é que você compara a pegada das provas na Bélgica versus as provas que você tem de experiência no Brasil ou na América Latina, na América do Sul? É bem diferente. A estrutura, em termos de atleta, lá a gente corria com 100 atletas para mais. Acho que o mínimo que a gente correu foi com 70 atletas. A quilometragem era 90 no mínimo. Aqui a quilometragem a gente faz 30 quilômetros. A torcida que tem ali também, ou um incentivo que tem para o atleta,
Na terceira prova, todo mundo já sabia o nome de todas as meninas da equipe e dava um incentivo, assim, eu acho que por ser brasileiro, a gente é sorridente, então tá sempre, né, interagindo ali com eles, então criou uma torcida que foi bem legal, assim. Mas você se sentiu bem acolhida? Bem no comecinho, as meninas olhavam meio diferente pra gente. E a gente sentia, assim, que elas olhavam e cochichavam da gente, dava aquelas risadinhas. E no pelotão não respeitava muito, não. Era guidãozada brava mesmo. Mas aí, como a gente foi indo bem nas provas, mostrando que sabia andar e tal, elas foram começando a respeitar mais. Daí já saiu um sorrisinho, um hello. Aí foi, e a gente não se sentiu nem um pouco excluída, muito pelo contrário. O povo, a gente sentiu que o povo era bem caloroso ali com a equipe em si, bem prestativo. E a comunicação, porque o idioma é sempre uma barreira, até porque o inglês dos belgas não é o melhor o inglês mais fácil de entender, né? Para mim, eu não sei falar nada de inglês. Era bem difícil, assim. A sorte que tinha o Cláudio, né? Que daí ele já se vira melhor, a Ana Polegatti também. Então eu meio que ficava na aba deles, assim. Aí, no segundo semestre que eu fui sozinha, eu acabei que aprendi mais, porque eu tava sozinha, então não tinha o que fazer, né? Não tinha ninguém ali para se escorar. A língua Flemish não tem como, é um dialeto deles, não tem como entender e aprender, que é um surreal. Mas se eu soubesse o inglês, eu acho que a experiência seria melhor na comunicação. Mas aí como é que era a mímica? Dá um exemplo pra gente, como é que você se virava e quais os perrengues que você passava? Tipo assim, teve uma prova que eu cheguei bem atrasada. Eu errei o caminho, eu cheguei atrasada, e daí eu encontrei uma ciclista e falei, aonde? Sabe, assim, tipo, para ela me ensinar o caminho, eu aprendi e tal. E daí, quando eu cheguei lá, já tinha fechado, ele tinha fechado as inscrições já estava. Não tinha mais aonde. E aí eu cheguei e fiz assim, e tipo, aí ele abriu, nossa, ele tava, o comissário não ficou nem um pouco feliz. Aí me deu o número e lá eles não dão alfinete. A gente tem que levar o alfinete, né, de casa. E eu não esqueci na correria, eu esqueci alfinete, que alfinete? E como que eu vou falar alfinete? Aí eu pegava o número e fazia assim, ó. Aí fazia assim, alfinete. Aí eu peguei e consegui 2 alfinetes. E coloquei assim, na largada foram colocando em mim. E aí foi. Então, tipo, era meio atrapalhado. Eu não sei que eles entendiam e a gente comunicava ali, mas era engraçado. No final era bem engraçado. Vocês ficaram baseadas aonde, assim? Como que era a estrutura de casa e toda esses ao redor? Que região que era? A gente era para ter ficado em Oudenaarde, primeira vez que a gente foi, e acabou que não deu certo a casa, a gente ficou em Cockerville. É um vilarejo, tipo, bem pequeno, não tem quase nada, a gente tá meio que a cidade mais perto, que tem alguma coisa no sentido de restaurante, de algum lugarzinho ali para você se distrair, era essa Oudenaarde que ficava uns 10 quilômetros para frente. Só que o lugar mesmo, a casa em si que a gente estava, era bem estruturado, era um hotel, um hostel, na verdade. E era bem bonito lá, tinha um gramadão, era lindo, assim, o lugar. E aí a gente ficou... As 6 meninas, a gente estava em 6, em um quarto, grandão, assim, e o Cláudio com o Paulo em outro quarto embaixo. Mas tinha a estrutura era bem, bem boa, assim, a gente não passou nenhum perrengue em sentido disso. E aí o segundo ano a gente já ficou em outro lugar, em um alojamento, junto com uma outra equipe masculina, que é a Star Cycling, que é do Maurício Fraser. Aí já foi um pouquinho mais difícil, era muita gente. Mas dava certo, no final tudo dava certo. E como foi sair do pelotão brasileiro, né, menor, reduzido, e passar a competir nos pelotões cheios, com mais de 100 ciclistas, igual se corre na Bélgica? Assim, a primeira prova que a gente competiu foi uma quermesse, né? A quermesse não tem não tem o grande número de profissionais, a gente vê uma ou outra que moram ali na região Michiton, da Lotto, e elas usam essas provas quermesse muito para treino, né? E aí a grande maioria são as meninas de equipes menores. Assim, eu acho que eu estava tão empolgada, para mim eu acho que foi tão desafiador também, que eu estava com uma gana daquilo ali, de estar ali dentro, e eu não estava acreditando que estava fluindo. A primeira prova que a gente participou, que foi essa quermesse, eu fiz terceiro,
E, tipo, o nosso objetivo era terminar a prova. E eu me senti tão bem naquele pelotão, que era um desafio e de passar nos buracos, tipo, se encaixar, né, no pelotão e de ir pra frente, porque era um pelotão de 110 meninas. E de você ir pra frente, olha, até arrepiei. Era uma luta pra ir pra frente, eu tava conseguindo ir pra frente, me encaixar. Então, tipo, pra mim, foi maravilhoso. Por eu estar me sentindo bem ali, eu não senti, assim, é até estranho, assim, meio falar, mas eu não senti uma dificuldade, porque eu tava fluindo, eu me senti bem naquele pelotão. Ali, pra mim, assim, eu falei, nossa, me achei, sabe quando tá tão bom, assim, o negócio, que, é aqui que eu quero ficar. Então, foi bem legal. Aí, foi correr depois a prova UCI, aí foi bem diferente. Foi bem com as profissionais, assim. Aí o pelotão já tinha 160 meninas, tinha muita curva, era muito mais difícil ir para frente, não conseguia me encaixar igual eu estava conseguindo me encaixar na primeira corrida. Freava demais, gente, como freava, assim, porque quem tá lá atrás sente muito, né? Qualquer coisinha, assim, do pelotão, quem tá atrás sente. Era muita freada, muita, e aí toda hora era aquilo, né? Arranca, para. Então a gente tinha uma dificuldade maior, mas mesmo assim no final a gente acabou que foi bem, a gente ficou entre as 40 primeiras, umas 3 meninas a gente ficou entre as 40, então foi um resultado bom. Mas é diferente correr uma UCI de uma quermesse. Até porque o treino que você tem que ter é exatamente para esse intervalado contínuo e no ritmo lá no vermelho o tempo todo de uma prova que tenha menos curvas, de um circuito menos travado, né? Sim, não tem, é diferente. E a gente não tem que ter muita técnica para correr lá na Bélgica. Eu percebi assim. Da tua experiência bélgica, a Camila que foi, como é que voltou diferente quando voltou para o Brasil depois da experiência de competir lá? Eu voltei mais madura, eu senti assim, que eu voltei muito mais, eu tava bem desanimada, até quando eu fui, que era um sonho, eu não tava numa fase legal assim, sabe, aqui, eu tava, tipo, já tava meio que patinando, então eu tava querendo meio que parar com o ciclismo, já tava pensando em outras coisas, né? Quando eu voltei, eu falei, gente, eu não quero, ainda tem muito para gastar. Eu já tava meio que desacreditando da Camila, e daí lá eu vi que nossa, tem muito potencial ainda, tá muito cedo, né? E eu acho que foi mais esse amadurecimento e a vontade de continuar mesmo, que não, peraí que você tem muito gás ainda para gastar. Você teve a oportunidade de competir ou de treinar em alguns dos lugares clássicos, como Flandres, Roubaix? A gente treinou em Roubaix, a gente foi umas 2 vezes lá. Capelmur, eu fazia muito esse treino que passava lá. Dava, da onde a gente estava, dava 70 quilômetros o treino ida e volta, era muito perto, eu fazia bastante mesmo, eu adorava passar lá, porque são lugares que você via, né, eles passando, e tipo, você tava passando lá igual, era muito legal. Então não teve tantos, mas teve bastante lugar que a gente passou, assim, conhecido. E qual foi a experiência de rodar no pavê belga? É duro, né? Porque o pavê belga favorece quem é mais pesado, quem tem uma estrutura maior, né? Pula demais, é ruim, né? É um negócio duro. Eu lembro que teve uma prova no ano passado que a gente foi e eu sobrei no paralelo. Não sei, elas têm... É diferente, elas sabem andar ali. Vocês têm que saber andar no paralelo. Não é só meter a bike e ir. É diferente. E eu sobrei bonito mesmo. Era uma dificuldade que eu tive, que eu senti, assim, uma pulação e vai quebrar tudo, e, sabe? Eu senti bastante dificuldade, é bem duro, assim. Eu não gostava quando eu via que tinha paralelo na prova. Eu falei, ai, caralho, vai doer. Peso 52, 53 quilos, e daí a gente tinha que andar mais travado, só que daí quando chega nesse paralelo, geralmente, que é mais em circuito, quando tá mais terminando a prova, eu já estava cansada, não tinha força para não dar mais pesado. Então era uma coisa que não rendia, para mim não rendia nada. Eu ficava de cara mesmo, falei, gente, como que elas estão indo assim, eu não vou? Eu tinha que treinar muito ali nesse paralelo para pegar. Bom, mas você tá falando aí um chororô que é muito duro, mas você bateu o martelo lá em um monte de prova, fez um monte de pódio, vitória, vice-campeã em várias provas. E então, tão duro assim não podia ser, né? Como que foi para você vencer na Europa?
Ai, foi assim. Eu nem sei descrever assim a palavra exata do que foi vencer, porque, meu, era uma coisa que eu não. Quando a gente foi, assim, o primeiro. Eu não imaginava que eu ia conseguir ganhar uma prova ali. Eu batia bastante na trave, né? Que eu tinha feito terceiro, já tinha feito segundo. Era quase. Eu falei, mas o que tá faltando? Não vai. E eu lembro que toda prova quermesse que a gente ia era uma chance que eu tentava, né? Que eu almejava para ganhar. Mas, assim, quando aconteceu, foi na penúltima prova antes de vir embora. Caralho, assim, de ver que tá indo, a prova tá encaixando, e daí no final, no último quilômetro, eu tava ali entre as 5 primeiras. Eu falei, meu, não é hoje o negócio. E aí você sentia aquele negócio que você tá bem pra caramba e que a chance é muito grande e tá fluindo, e aí você ganha. Assim, é maravilhosa a sensação, que eu me senti fudidona, sério. Eu falei, caralho, eu ganhei um negócio que... Quem fez isso, assim, é uma quermesse, é uma prova mais fácil, né, do que uma UCI. Mas, pô, tinha 100 meninas. Só quem correu uma quermesse tem ideia do quanto que é difícil de ganhar uma prova dessas. É surreal, né? É uma coisa que, para nós, ver a bandeirinha, né, verde e amarela, ainda mais na frente lá, no resultado, na frente de Bélgica e tudo isso, tem que causar para você um orgulho enorme, né? Tá certo, tem que causar. E respeito nosso, porque não era a sua praia, não era o seu estilo de treino, não era o pelotão que você conhecia. É bem legal, obrigada pelo reconhecimento. É que é complicado aqui no Brasil, né? A gente... a cultura, eu não sei o que acontece, mas não parece que foi tudo isso. São poucas pessoas que eu vejo que dão esse valor. Não sei se o Nicolas concorda, mas tipo, a gente chegou aqui, foi muito foda pra ir, uma equipe brasileira tá lá, entende? Nunca aconteceu isso. E não tinha dinheiro, a gente foi, assim, na cara e na coragem. E parece que não teve aquele reconhecimento mesmo quando a primeira equipe se tornar profissional, né? E aí, sabe? Parece que as pessoas não valorizam o quão difícil é estar ali, né? Todo o esforço dos seus patrocinadores, o teu esforço, o quanto fora da tua zona de conforto você tinha que estar lá. Por isso que uma vitória representa muito mais. Eu me pergunto como que os belgas reagiram à tua conquista ali. Aí era outra tocada daí. A segunda vez que eu voltei, eu me enfiava onde eu queria, parecia que elas meio que abriam, assim. Era engraçado, assim, que eu falei, cara, que top, né? A primeira vez que eu tava indo, o comecinho, era um sacrifício para você se enfiar, a segunda vez, nossa. E aí elas, tinha uma corrida que a menina me chamou, vamos, gol. E tipo, eu falei, nossa, top, né? Me chamando assim pra ir junto, que ela, tipo, confia, né? Vamos fazer uma fuga junto, bora, vamos. Então, e no sprint eu senti bastante diferença, ficou mais... eu me enfiava mais fácil. Depois da vitória, seu respeito no pelotão, isso, tanto para você mesmo como das outras meninas perante você, mudou, né? Mudou total. Eu tinha mais confiança em mim, muito mais. Eu falei, depois que você faz isso, eu tava com outra Camila, assim, realmente, voltei, fui para o segundo semestre, outra Camila, bem confiante mesmo, atacava, daí ali eu já, tipo, fazia o que eu queria, sabe, não ficava com receio, eu gastava mesmo, atacava e fazia o que eu achava que dava para fazer assim, sem aquele medo que eu tinha antes, né, no começo. E elas ajudavam, tipo, porque sabia que eu ia, né, que eu não ia broxar, que eu tava ali e era boa igual elas. Agora, eu te pergunto, você já com essa experiência de 2 anos, para você melhorar, quero mais, quero crescer mais, você moraria lá?
É difícil. Eu vou te falar assim, igual eu não falei em nenhum momento do tempo, né? Porque o primeiro ano realmente acho que teve uma prova só. Acho não, a gente teve uma prova que corremos no frio. Foi horrível. No final da prova eu não conseguia nem falar de tanto frio, que totalmente despreparada a gente tava. Corri sem. Eles passam um creme para esquentar e tem tudo impermeável, luva e tal. A gente correu no pelo, foi horrível. Mas o segundo ano foi o oposto do primeiro ano em termos de prova para mim e Camila. Eu tive 6 DNF. A gente passou muito frio, a gente correu na Ucrânia, tava muito frio. Eu tive muito mais dificuldade. Eu tive esses DNF, porque aconteceu tudo que não aconteceu no primeiro ano, aconteceu no segundo, ou o pneu furava, ou eu me envolvi em tombo. Era incrível, assim, o jeito que tava ruim. Era semanas de tempo fechado e frio, aquela chuvinha fina, e eu acho que eu não aguento isso. O primeiro ano eu moraria, o segundo ano que eu vi a realidade, porque o primeiro ano foi atípico, todos falavam que não era normal aquele clima. E o segundo ano foi a Bélgica como ela realmente é. E é difícil, é difícil demais. Eu acho que não moraria. Não ia, é muito difícil. Agora, o que você diria para alguém que tem hoje 18, 19 anos, 20 anos, pensando em fazer o investimento que você fez, de fazer essa experiência internacional, especificamente da Bélgica? Que dicas você daria para essa menina? Com certeza eu falaria, mete a cara, vai sem olhar para trás, vai. Se eu tivesse 18 anos, eu tô com 32 anos, eu fui com 30, né? Eu com 18 anos lá, aí sim eu acho que eu moraria lá. Porque, 18 anos, você lá, ter esse cenário todo, aprender, poder ter a oportunidade de aprender, não tem nem o que pensar, é pegar, arrumar as malinhas e ir. Camila, eu queria te agradecer muito o teu tempo, o prazer de te conhecer pessoalmente, eu só te conhecia pela imprensa, pelas redes sociais. Torcer que pós-Covid, em 21, você consiga encaixar, de ter essa experiência de novo, e principalmente inspirar outras meninas. Legal, eu queria agradecer muito pelas palavras aí, de valorização, de mostrar o quão vocês valorizam o ciclista, e pela oportunidade e pela chance aí de contar um pouco mais, porque pouquíssimas vezes eu tive essa chance de contar em aberto, assim, como é que foi a experiência lá e incentivar, né, que eu possa estar incentivando mais meninas a irem. Parabéns para nós, né? Tamo junto. Então, isso que eu ia dizer, você não fez sozinho, né? Você fez junto com um monte de gente. Então, acho que tem que também honrar todo mundo que esteve envolvido no processo, seja na pista, ou seja no apoio, ou seja no patrocínio, na logística. Isso, exatamente isso. Eu tentei em 2017 ir para lá, para a Bélgica. Falei com uma equipe, estava em contato, mas, eu ia gastar uns 30 mil reais para conseguir ali. Não tem como eu gastar isso. Esquece, é fora de cogitação. E se não fosse esse projeto do Cláudio Diegues, é uma pessoa que a gente tem que valorizar muito, porque o cara é foda, assim, no sentido de que não desiste. Eu não conheço uma pessoa mais persistente como ele, porque ele tá há anos ali e sempre tem uma ideia nova e eu vejo que é um dos diretores de equipe, assim, que mais faz pro ciclismo, pensando no atleta. Ele se dá de uma forma que é diferenciada. Na minha opinião, assim. Então é uma pessoa que a gente tem que acho que o ciclismo brasileiro tem que agradecer muito ali, que ele só agrega. E é isso, teve muita gente envolvida, não foi só, não teria como eu estar ali sem esse pessoal todo envolvido. Parabéns a vocês, representado na sua figura. Parabéns a vocês.